Treta: onças não abatem touros adultos? Bom, nos comentários dos vídeos recentes tiveram pedidos para, entre aspas, eu corrigir o biólogo Henrique no canal dele, num vídeo chamado Onça versus o Touro Nelore. E de fato, neste caso achei bem interessante fazer alguns complementos. Como eu não tenho autorização dele para ficar exibindo seu vídeo aqui, vou apenas comentar os trechos mais importantes do que ele disse. E também deixar o vídeo original dele para descrição, para quem quiser ver. Logo, o primeiro comentário que ele fez interessante foi: onças são predadoras oportunistas. Fecha aspas. Sim, concordo plenamente, predadores oportunistas com um leque bem variado de presas, mas que têm uma preferência geralmente por mamíferos, como capivaras, se disponíveis, mas também por répteis como jacarés, se disponíveis. A segunda frase seria, abre aspas, elas não podem se dar ao luxo de se machucar. Os predadores preferem presas fáceis, fecha aspas. Assim, para um predador solitário existe sim essa lógica. Até como ele mesmo disse, para que isso não o comprometa fisicamente para ele continuar caçando. Mas não vejo isso como uma regra. Entre os grandes felinos, inclusive onça-pintada, no meu ver, é a que tem o cardápio usual mais arriscado, enquanto a maioria dos outros grandes felinos se concentra, quando disponível, em animais menos reativos, geralmente como cervídeos, gnus e antílopes, por exemplo. A onça pula dentro da água para predar jacarés, mesmo não sendo enormes crocodilianos. Ainda assim, jacarés do Pantanal são também predadores, com uma dentição perigosa que pode causar danos e podem ser reativos. E ainda assim, a onça os preda comumente. Em outras regiões, como o Cerrado, ela tem o tamanduá-bandeira como uma presa usual. E como bem se sabe, é uma presa reativa, que inclusive já conseguiu até mesmo matar pessoas. Tem vídeos destes temas aqui no canal, que deixarei nas descrições para quem quiser conferir. A outra frase que ele falou foi o seguinte, abre aspas, falou da força de mordida da onça, onde ele também concorda que é mais forte em proporção, mas discorda disto em realidade comparando com o tigre, fecha aspas. Este tema é mais polêmico no meu ver. Em proporção não temos dúvidas. Em realidade ainda pode ser mais discutível. Eu não bateria o martelo, visto a não terem estudos mais práticos do tema, mas sim geralmente estimativas. E posso dizer que no que tem disponível em matéria da estimativa, a onça está sim à frente até mesmo do tigre. Também já tem este vídeo feito aqui com a devida fonte disponível para consulta. A outra frase que ele afirmou, que é o tema principal do vídeo, seria, abre aspas, afirmou que a onça não vai atacar um touro Nelore, que pode passar dos 800 kg de peso, a não ser que seja algo extremamente raro, como por exemplo, ela ficar acuada porque caiu de uma árvore, por exemplo, como algo extremamente raro. Falou também que existem os relatos, mas que são pouco ou nada confiáveis. Fecha aspas. Beleza, vamos lá então. Antes de tudo, quero dizer que este vídeo não é para arranjar encrenca com outros canais. Já assisti a vídeos do biólogo Henrique, e principalmente no que tange as serpentes, que é a sua especialização, eu particularmente gostei bastante. Mas veja, não é porque se é um biólogo experiente, isso não significa que não seja passível de erros, como em qualquer profissão. Então logo, se o senhor biólogo Henrique assistir este vídeo, espero que compreenda que ele é de caráter complementar, sem denegrir a imagem ou a reputação de ninguém. Logo, esta informação que será passada agora não é a minha opinião. Minha opinião será dada apenas no final. Aqui irei passar artigos científicos e/ou as melhores fontes confiáveis a respeito deste tema. A primeira vem do projeto conceituado OnSafari, e ele menciona o seguinte: onças pintadas têm preferências por mamíferos como presas. Na maior parte do Pantanal cria-se gado, e portanto os bois estão entre as presas das onças pintadas. Aqui se cria gado há mais de 200 anos, então podemos dizer que o gado faz parte do dia a dia das onças pintadas. Presas com mais de 15 quilos representam cerca de 60% da dieta das onças pintadas. No estudo, a presa mais comum foi a capivara, com 31%, seguida de jacarés, com 20%. Outra espécie que constitui grande parte da dieta foram os cervos do Pantanal, com 11%. Outros materiais, também do OnSafari, registraram bois mortos. Num outro artigo científico, estimou-se que 31,7% da dieta foi composta por bovinos em determinada época. E dentro desses, 21,9% eram bezerros e 9,8% eram adultos. Neste outro estudo, Estratégias Antipredação para Fazendas de Pecuária na América Latina, um guia, ele diz o seguinte, que algumas vacas defendem seus bezerros recém-nascidos de ataques de predadores. O Nelore é um exemplo, mas a maioria foge com a presença do predador, gerando muito tumulto, com animais correndo em várias direções, deixando os bezerros jovens confusos, perdidos e propensos a ataques. A importância do
gado na dieta da onça-pintada varia muito entre as populações de acordo com as condições ecológicas locais. A predação de animais domésticos geralmente está associada a animais velhos e ou feridos, fêmeas com filhotes ou animais jovens em busca de novos territórios. Estamos falando nestes exemplos das onças, que seriam os animais problema. Mas, no Pantanal, biólogos como o renomado Crawshaw e Quinley mencionam que, particularmente por lá, onças sadias atacam os bovinos como se fossem presas silvestres, pois o rebanho de gado pasta livremente em um mosaico de campos limpos, savanas e florestas. Eu poderia seguir aqui, com outras fontes falando praticamente a mesma coisa, apenas mudando alguns percentuais, mas isso é só para demonstrar que o gado está na dieta usual da onça, principalmente onde ela é maior e tem mais contato com ele, como no Pantanal. E sim, como o próprio biólogo Henrique falou, tem uma proporção maior de filhotes ou jovens, mas podemos perceber também tem um percentual considerável de adultos embutidos ali. Seguimos. Esta outra fonte foi colhida do grupo consultor da onça-pintada Wildlife Conservation Society. As onças pintadas atacam indivíduos adultos de até 500 kg de peso, touros e búfalos. Ela pode arrastar suas presas por longas distâncias, às vezes centenas de metros. Uma demonstração de força parecida já foi extensamente falada em outros vídeos aqui do canal, reportada pelo grande biólogo pioneiro George Schaller. Outra fonte, Enciclopédia da Vida Selvagem Larousse. Ela afirma o seguinte: algumas fazendas sul-americanas foram palcos de lutas extraordinárias entre touros e onças. Enquanto derruba a presa, este felino morde a cabeça na base das orelhas. Ele também diz: na maioria dos casos, continuam a se alimentar das presas tradicionais, que não faltam nas redondezas. Algumas, porém, preferem os rebanhos domésticos. Em geral, a onça ataca vitelas de 12 a 18 meses de idade, o que não as impede de, por vezes, caçar touros de 500 kg de peso. E a onça pode aprender a se aproximar dos bovinos, mas estes, por sua vez, especialmente os touros, também podem expulsá-la quando ela ronda os pastos. Outra fonte, do jornal Universidade, Ciência e Fé, texto de Ricardo Westin, do livro Jaguar, o Rei das Américas, escrito por Evaristo de Miranda. Ele diz o seguinte: de 6 espécies de felinos da selva da Costa Rica, apenas o jaguar e o puma podem derrubar uma vaca. Por causa de pumas serem de menor estrutura, eles geralmente atacam o gado mais novo de 8 meses. Mas as grandes onças podem derrubar touros de 800 kg de peso. A outra informação vem de Alan Rabinowitz, se não for o maior especialista no estudo de onças pintadas. Ele afirmou o seguinte: há um capítulo no meu livro que eu chamo de O Guerreiro Relutante, isto é, o jaguar. Podemos aprender com este animal. Aqui você tem este predador massivamente poderoso, um animal que pode matar em um único salto. Ele geralmente mata sua presa por esmagamento do osso. Seus músculos ao redor de suas mandíbulas e seus caninos são tão fortes que podem matar por esmagamento de crânio ou esmagamento de vértebra mesmo um touro de 2.000 libras, equivalente a mais ou menos 907 quilos. Ponto. Se formos observar casos mais práticos, para quem ainda duvida disso, veja esta imagem acima, por exemplo. Ela foi colhida do material científico chamado Manejo da Predação de Gado Doméstico por Onças Pintadas no Brasil. E nela é descrito o seguinte: filhotes de onças se alimentando de um touro morto pela mãe onça em uma fazenda do Pantanal. Ou seja, até mesmo a fêmea de onça pintada por lá é capaz de matar um touro macho adulto. Tem também, por exemplo, um vídeo de uma onça amazônica que atacou um boi adulto na região de Mocajuba, no Pará. Mesmo não sendo um Nelore, neste caso, ainda assim, devendo ser bem maior do que ela mesma, já que lá as onças costumam serem menores. E houve a predação. Mesmo essas onças pequenas, em comparação com a pantaneira, também são capazes de fazê-lo. Mas neste caso, ela usou o ambiente ao seu favor. E segundo o mencionado, de forma proposital para a predação. Então, somente agora realmente opinando, se o que o biólogo Henrique falou, se as predações foram mencionadas em filhotes e jovens, mais de ser no sentido usual, neste ponto eu concordo, pois até os estudos também apontam para este caminho. Mas como vimos lá, tem um percentual de adultos, mesmo que sejam a maioria vacas. De fato, algumas raças de boi podem exibir estratégias antipredação decentes, mas nem todas. E não é à toa que em algumas regiões colocaram búfalos juntos para aumentar o grau de defesa dos bovídeos. Isso de fato aumenta a probabilidade de não serem predados, mas não garante que não serão. Inclusive, os próprios búfalos já o foram. Não é um devaneio meu. Tem registros disso já na Colômbia, por exemplo. Isso também tem um vídeo bem específico deste tema, onde mesmo depois que eu postei este vídeo surgiram novos casos.
E sim, mesmo búfalos adultos foram predados. As fontes estarão disponíveis para quem tem esta dúvida. Então, ao que se refere à capacidade da onça, eu não consigo ter dúvidas de que ela possa realizar a predação em um touro Nelore macho adulto, diante de tudo que foi apresentado aqui. Veja, isso não indica que seria fácil, e nem mesmo que ela vá topar de frente com ele, embora eu não duvide de nada no que tange as variáveis de comportamento dos animais, mas sim que geralmente a predação exige uma emboscada, de surpresa, pois é óbvio que um touro adulto tão grande e que se estiver com os chifres intactos, principalmente, representa bastante perigo também, e tende a ser evitado. Então, eu concordo com quase tudo que o senhor biólogo Henrique falou, tirando esta questão de raridade tão extrema, como ele colocou. Me pareceu dizer que é algo quase impossível pelo jeito que ele falou, quando eu não vejo dessa forma. Existem algumas variáveis de ambiente, comportamento e até mesmo fome que poderiam deixar essa questão menos rara do que foi colocada. E aí, o que você acha deste tema? Concorda comigo? Concorda com o biólogo Henrique? Comente abaixo.